É noite quando ele se aproxima de um hotel em Curitiba para me encontrar. Passos firmes. E então a imagem se revela. O mesmo estilo de sempre. Estou à espera dele na entrada de um dos quartos. Boa noite. Agente Newton Ishii. Muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Será uma conversa de revelações. Por que você pensou tanto antes de aceitar essa entrevista? A própria vida policial, ela te treina a você ficar quieto. O silêncio. No silêncio. A sabedoria do silêncio. Agora me aposentei, então eu posso ter essa oportunidade de estar falando com um repórter como você. Obrigado pela consideração. Até porque muito se falou sobre a sua história. Talvez muitas coisas correspondam, outras não. Exatamente. É hora da gente tirar limpo tudo isso. Exato. Às vezes tensa, às vezes emotiva. Como é que foi exatamente o suicídio do seu filho? Deu um tiro. São 9 horas da noite de uma quarta-feira de abril. Em um hotel de Curitiba, estamos prontos para a nossa entrevista. Diante de mim, o agente Newton Ishii, que o Brasil conhece como... Japonês da Federal. Você tem orgulho disso? Tenho, Cabrino. Tenho um exemplo, orgulho disso, porque foi um exemplo para o bem. E tenho orgulho porque Newton Ishii, o japonês da Federal, é a imagem da instituição, da Polícia Federal, cuja instituição promoveu essa Operação Lava Jato, que acredito que tenha sido um divisor de água para o nosso país. A verdadeira história da face mais conhecida da Lava Jato. E quem é realmente o japonês da Federal? Eu, Newton Ishii, eu sou descendente de japoneses. Meu pai nasceu no Japão, veio para cá na época em que o Brasil precisava de imigrantes para trabalhar na agricultura. E nasci em 1955. Em Carlópolis. Em Carlópolis. Que tipo de infância? Foi uma infância feliz. Graças a Deus, naquela época podíamos jogar bola na rua, caçar passarinho com estilingue. Então eu fui criado com uma educação, uma cultura japonesa, e que nós dentro de casa só falávamos a língua japonesa. E disciplina? E disciplina. Faz parte da cultura? Fazia parte da cultura, sim. Rigor? Bastante. Meus avós, meu avô, por exemplo, me acordava todo dia às 5 horas da manhã para estudar, independentemente se tinha prova ou não. O menino Newton brincava de polícia e ladrão? Sim. Você sonhava ser o quê de menino? Piloto comercial. Esse era meu sonho. Não passava pela cabeça ser policial? Não. Eu tive influência do meu falecido sogro. Ele foi um policial federal. Sempre que havia uma importante condução de presos envolvidos em corrupção, lá estava ele, com seus óculos escuros, touca ninja, vestimentas arrojadas e expressão compenetrada. José Dirceu? Palocci. Antônio Palocci? Grandes empreiteiros e... Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht. Todo desde o início, desde o início da operação. Prisão, atrás de prisão, sob os olhares de uma nação. São dias de glória. Em ação, Newton Ishii, agente da Polícia Federal. O senhor virou a cara da Lava Jato. Tem consciência disso? Virei a imagem da Polícia Federal nessa Operação Lava Jato. A fama do japonês da Federal correu o país. E virou até marchinha de carnaval. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu na minha porta o japonês da Federal. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da Federal. O boneco de Olinda, pretendo ir para Olinda agradecer a homenagem, porque eu acho que é uma grande homenagem, uma homenagem além do que eu mereço, sabe?
uma lenda do imaginário do país. A luta contra a corrupção. Eu acho que isso aí vale qualquer sacrifício, não digo sacrifício, mas de você perder a sua privacidade, mas eu acho que isso faz parte. Qual foi o momento mais marcante dessa fase? Foi aquele momento que você abraça a criança para tirar foto e o coraçãozinho dela tá batendo, sabe, bastante forte. E a mãe dizendo, ele não perde um jornal toda noite que ele quer te ver. Aplaudido, requisitado para selfies, inspirador de máscaras da folia, símbolo de que a impunidade estava sendo vencida. O herói de plantão. O que as pessoas diziam para o senhor nas ruas? O que o senhor ouvia? Eles parabenizavam pelo trabalho e pediam para que eu estendesse isso a todos os colegas. Aconteceu também um fato interessante na rua e depois do almoço eu saí para a calçada para fumar e do outro lado da calçada vinha um senhor com um carrinho de papelão e ele me viu, largou o carrinho de papelão e veio ao meu encontro. E imaginei que ele fosse pedir algum dinheiro e por meu castigo, para minha vergonha, ele veio me dar um abraço e disse que depositava toda a confiança em mim para que esse nosso trabalho pudesse mudar o país. Sabe, isso aí eu não me esqueço e me sinto envergonhado e ao mesmo tempo feliz, né, por ter essa confiança dos brasileiros. O senhor já viveu praticamente de tudo na Polícia Federal? Sim. Dias de muita glória. Com todo o trabalho você via que ia dar resultado. E esse resultado é para os nossos filhos, nossos netos, para todos os brasileiros. Temos pessoas com problemas, passando fome e frio em consequência de corrupção e essa bandalheira toda que estava no país. Mas o mesmo homem emblemático viveu também o outro lado do balcão. Nesse momento de glória, ele já estava condenado a 4 anos e 2 meses em regime semiaberto por facilitar a entrada de contrabando no país pela fronteira de Foz do Iguaçu. Num instante, o senhor era o herói nacional, uma pessoa que dava autógrafos, o símbolo de uma operação que mudou a história de um país. No outro, o senhor era uma pessoa acusada de contrabando, presa, obrigada a usar a tornozeleira. Como é que foi para o senhor ir do céu para o inferno? Tranquilo. Tranquilo. Não tem... Eu não posso falar para ti que eu fiquei magoado, fiquei triste, mas não me afetou, não. Não me afetou. Recebi muita força, muito apoio da sociedade, sabe? A imprensa também, ela aumentou muito. E isso faz parte, eu também relevei numa boa. Acusado e condenado por facilitação de contrabando, foi preso e depois obrigado a andar de tornozeleira eletrônica. O senhor sofreu muito? Sofri bastante, entendeu? Não vou dizer para você sobre a tornozeleira que eu fiquei feliz. Claro que não. A gente fica triste por causa disso. Mas eu sabia que tudo era passageiro. Ainda mais contando com o apoio da administração, que sempre confiou em mim. Sempre confiou em mim. Continuei sendo o chefe do núcleo de operações, responsável pela custódia, a amizade, o apoio dos colegas do setor e da própria superintendência. Então, olha, e esse momento que você vê quem realmente são seus amigos, aquelas pessoas que realmente confiam em você. Foi humilhado, se sentiu injustiçado, mas a popularidade resistiu. Segundo a acusação, o senhor receberia propina para facilitar o contrabando. O senhor recebia propina? Eu vou te dar um exemplo. Eu recebia propina e guardava para mim e deixava meu filho ir para o Japão trabalhar. 12, 14 horas por dia. Tem lógica? Tem lógica, Cabrinho? Eu acho que não tem lógica. Eu receber e como
Disseram que eu deveria ter não sei quantos mil dólares dentro de casa, recebido através de propina. E meu filho tendo que ir para o Japão trabalhar. O senhor foi injustiçado? Eu acho que eu fui injustiçado. O senhor se sentiu humilhado? Senti usado. Ousado. Como assim? Com a finalidade de manchar a operação. Para o senhor havia algo por trás? Sempre houve. Boa noite. Exclusivo. No Conexão Repórter de hoje, a história do homem que virou a face mais famosa da Operação Lava Jato, mas que também viveu de perto o outro lado da justiça. O Brasil o conhece por japonês da Federal. Quem é ele de fato? Em uma entrevista exclusiva, ele revela momentos de glória e também de angústia. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Curitiba, centro das operações da Lava Jato, que desvendou o maior esquema de corrupção da história brasileira. Curitiba é uma cidade tranquila, uma cidade limpa, o povo aqui também é muito bom. Só não gosto desse clima no inverno, que é muito frio, né? Final de tarde, uma volta pela capital paranaense. E o agente Newton Ishii, ou simplesmente o japonês da Federal, vai mostrando detalhes do trabalho que iria torná-lo símbolo da luta contra a organização criminosa que reunia uma longa lista de políticos, empresários, operadores financeiros, servidores públicos, funcionários empreiteiras. A ele também cabia cuidar da carceragem. Tinha contato direto com os presos. Presos poderosos. Na Justiça Federal nós já estamos aqui chegando. Você sabe que depois que me aposentei, é a primeira vez que eu venho para cá, né? Estou passando aqui na frente, onde trabalho do Moro, onde corre os processos da Lava Jato, né? Local das audiências também, dos presos. Isso aí é uma rotina por parte da escolta. Olha, eu nesse momento me sinto bastante emocionado porque é uma instituição que me acolheu, onde eu vivi a maior parte da minha vida, e me emociona ver. Agora sim, me dá saudade de poderia estar lá dentro. É muito legal, gratificante. Saber que passei muitos anos, né, representando essa gloriosa instituição. Pode tirar uma foto aí com o japonês? Tá, beleza, então. Você tá de parabéns, cara. Fez um ótimo trabalho nesse tempo que você tá trabalhando. Obrigado pelo apoio. Pena que você se aposentou, né? Pois é. Tá aí na ativa, empreendendo o restante que tá solto aí. Vai ter os colegas lá que vão fazer isso. Poxa, cara, é legal pra caramba, sabe? Essa saída que a gente dá na rua, a gente volta pra casa de alma lavada, assim, sabe? Muito legal mesmo. Como é que você define seus 43 anos de Polícia Federal? Olha, a polícia é um sacerdócio. Então, eu não vi realmente meu primeiro filho, crescer. Quem educou, quem cuidou dele foi a minha falecida esposa. Porque você respira, você vive polícia 24 horas. Eu trabalhei em 2 fronteiras e você não tem tempo para curtir a sua família, sabe? Mas mesmo assim eu achei que valeu a pena e eu cumpri durante todos esses anos a minha obrigação, meu dever, total profissionalismo, e não me arrependo. Hoje, se você perguntar, eu voltaria a ser um policial federal novamente. Faria tudo novamente? Faria tudo novamente, com o maior orgulho. Como é que era para o senhor participar desses momentos historicamente tão relevantes? Eu nunca deixei me abater por situações
seja ela na prisão, por exemplo, de um traficante de 100 quilos de maconha, por exemplo, ou de 1 tonelada. Você se sente com o dever cumprido. Mas, inicialmente, Cabrini, eu não tinha ideia de quem eram essas pessoas presas, o poderio econômico, financeiro que elas tinham. O PIB brasileiro estava sob nossa responsabilidade aqui em Curitiba. Quando é que o senhor percebeu que estava ficando muito popular? Você fez uma pergunta certa que até hoje eu não tinha pensado, mas que me vem à cabeça agora. Em Curitiba é muito difícil você dirigir uma viatura policial. Você ligava a sirene, os motoristas não se incomodavam, ficavam parados e não saíam da frente. Depois da Operação Lava Jato, você ligava a sirene, os motoristas já começavam a abrir para você passar. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que quando eu estava na viatura passando, as pessoas na rua aplaudiam e gritavam, japonês da Federal, tal, e aplaudiam, sabe? Não só a mim, mas a equipe toda. Aí nesse momento que você começa a falar, pô, o cara gritou japonês da Federal. Né? E começou a pegar isso? Aí pegou. Então, isso causou algum tipo de ciúmes? Esse reconhecimento tão grande? É normal do ser humano, né, Cabrini? É normal do ser humano. Do tipo? Porque ele. Por que o Newton é que está aparecendo? E eu notava no olhar da pessoa que não era do agrado dele. Hoje, aos 62 anos, aposentado da PF, o policial que chegou a chefe do Núcleo de Operações da Polícia Federal do Paraná vive nesse prédio, em um bairro de classe média de Curitiba, em um pequeno apartamento. 10 horas da manhã de uma quinta-feira, esse é o apartamento. Bom dia, agente Newton. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Posso entrar? Por favor. Com licença, dá licença. Essa é a sua fortaleza. Essa é a minha fortaleza, meu esconderijo. Conquistada com 43 anos de Polícia Federal. O conforto do apartamento, do imóvel, né? Mas o imóvel não é meu. Não é seu? Não é meu. Eu pago aluguel, é um apartamento da família, então eu tenho... Lógico que eu não pago o preço do mercado, né? Em que condições você vive hoje? Vivo bem. Fez um pé de meia? Não. Por quê? Não deu, né, Cabrini? Não deu, não. Eu cheguei num período que eu tive também gastos com doenças da minha esposa. Receptivo, mostra seu refúgio. Isso aqui é o Zeca e essa é a Malô. Né, Malô? É ou não é? Você é um cara carinhoso? Bastante. Disciplinado? Sim. Até um pouco chato, né? Então, por quê? Mas tô tentando melhorar. Sonhador ou realista? Uma mistura de ambos. Como pisciano, sou sonhador, né? Mas bastante pé no chão hoje. Vive aqui com a filha Jordana, de 27 anos. O que ela significa para você? É a minha vida, né? É a minha vida. Me preocupa bastante. Para quem... A minha esposa se foi, meu filho se foi, então eu fico super preocupado cada vez que ela sai. Eu sou até chato nisso, porque... Mas tudo isso é preocupação, né? E pai protetor? Pai protetor. Bastante ciumento. Qual é o ensinamento que ele te passou? Família é a base de tudo. Sempre, né? Eles ficaram mais unidos do que nunca. Tem um ao outro. Como é que você resume em poucas palavras a vida do seu pai? Eu acho que meu pai, ele é um guerreiro, ele é uma pessoa que passou por tanta coisa sempre de cabeça erguida, sabe? É a minha vida. O que te chama mais atenção? A humildade dele, tem um coração muito bom, é muito bom. Sempre que pode, tá ajudando alguém, tá... Te amo. Te amo.
Eu, graças a Deus, tive filhos lindos. Viveram tempos difíceis. A mulher do agente e mãe da jovem morreu em 2009, vítima de infarto e profunda depressão, causada pela morte do outro filho do casal, Eduardo, que se suicidou 2 anos antes, aos 27 anos. Meu falecido filho e minha falecida esposa. E mais eu e minha filha, que a gente formava uma família maravilhosa. O que vem à cabeça quando você vê essas fotos? Saudade, amor que a gente sente. Até hoje é difícil explicar, né? Sou católico, mas acredito muito em espiritismo, né? A parte da Allan Kardec, kardecista. Foi o que me ajudou também na época a entender muitas coisas, né? Eu acho que isso é importante. Eu nunca, apesar da morte dele, foi uma morte bastante trágica, ele que escolheu tomar essa decisão, mas nunca questionei a ele nem a Deus o porquê. Qual é a principal característica da Maria de Fátima? Uma pessoa especial, em todos os sentidos. Você foi muito apaixonado por ela? Foi. Até hoje é? Ela me conhecia mais do que eu próprio, sabe? A mim próprio. Quando a minha esposa faleceu também, até minha filha me fez a pergunta na porta do hospital, quando a gente soube que ela tinha falecido. Se Deus existia, né? Eu não respondi na hora para ela, porque naquele momento era muito difícil eu responder. E hoje você tem resposta? Eu tive a resposta no velório. Qual foi? A resposta era que nós éramos privilegiados por Deus ter dado a Fátima, né? Para nós podermos conviver durante todos esses anos. Foi um presente de Deus. Ela não chegou a ver o seu reconhecimento da população. Isso doeu um pouco. E segunda-feira agora faz 9 anos que ela faleceu. Você gostaria muito que ela tivesse visto isso? Ela está vendo. Você crê nisso? Ela está vendo. A depressão do rapaz tinha se acentuado quando o pai foi preso em flagrante pela própria corporação. Aconteceu em 2003. Ele foi acusado de envolvimento em facilitação de contrabando em Foz do Iguaçu, onde servia a PF desde 94. O que aconteceu em Foz do Iguaçu afetou muito o Eduardo? Ele ficou muito revoltado? Sim, afetou, mas graças a Deus, naquela época ele estava com uma oficina mecânica de lanternagem e ele ficou muito ocupado e então aquilo também deixou ele se distrair um pouco, né? Então, quando ele faleceu, ele estava esperando a documentação dele para retornar ao Japão, né? E estava depressivo? A gente não sabia, mas ele estava. Por quê? O que causava tanta ansiedade? Ele ter que largar a filha no Brasil novamente e ir para o Japão. Porque a vida lá, o trabalho não é fácil. O que ele achava do seu trabalho? Ele gostava. Ele gostava, tanto é que ele quis ser policial federal e eu que não deixei, né? Ele queria ser também, mas eu não deixei porque ele ficava imaginando ele saindo numa operação e eu com o meu carro atrás dando cobertura, alguma coisa assim, sabe, preocupado. Aí você vê, meu filho faleceu. Se 12 anos depois do nascimento dele não tivesse a nossa filha. Você enxerga Deus nisso? O meu filho faleceu, deixou uma semente, minha neta, que na época, poxa, por que você foi ter uma filha agora? Não podia esperar. Por isso que eu digo que Deus é bom, ele fecha uma porta, mas abre outras várias, né? Então ele nunca te deixa, ele sempre está lá para te confortar de uma certa maneira. A Operação Sucuri da Polícia Federal apontou na época envolvimento de 23 agentes, 7 técnicos da Receita Federal e 3 policiais rodoviários federais, que, segundo a investigação, acobertavam a entrada de contrabando na explosiva fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.
O agente da PF ficou preso durante 4 meses. Era o começo do calvário do agente. Segundo a acusação, o senhor facilitaria contrabando em Foz do Iguaçu. Eu só queria que eles provassem, ou queria que alguém se dispusesse a sentar e ler o processo. Por que o senhor foi condenado por contrabando, por facilitação? Eu fui condenado sem provas, sem prisão em flagrante, sem mandado de prisão. Um processo longo que voltou quando parecia quase extinto. Newton Enchi tinha chegado a se aposentar para depois ser reintegrado e receber as mais nobres missões durante a Operação Lava Jato. Como é que o Ministério Público conseguiu sua condenação? É essa pergunta que eu faço. O que eles dizem na acusação? Formação de quadrilha e facilitação de contrabando. Como é que pode ser uma quadrilha se a escala quem fazia era a própria administração? E segundo a denúncia, quem pagaria a propina? São pessoas que queriam passar mercadorias. Que pessoas, segundo a denúncia? Não tem? Qual a verdade sobre isso? Não adianta eu falar para você que eu sou inocente. Só queria que você respondesse para mim. É plausível eu receber propina e meu filho ter que ir pro Japão trabalhar, Cabrini? Conheceu a honraria do reconhecimento. Tudo por um Brasil melhor. E depois, o outro lado. Como é que foi a sua prisão? Eu fui trabalhar e o colega pediu para acompanhasse ele até a delegacia. Como é que o senhor reagiu? Lógico, você leva um susto, né? Isso depois de ter prendido tantas pessoas acusadas de corrupção. De corrupção, de contrabando, de tráfico. Aí o senhor foi colocado do outro lado do balcão. Em 8 de junho de 2016, Newton Enchi foi preso após ter sido condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, além de perda do cargo público. O senhor viveu durante muitos anos sob esse pesadelo, sob essa ameaça. O senhor achava que podia ser condenado? Eu não acreditava, não. O que te dava a segurança de que não seria condenado? Pelas acusações? Pelas provas apresentadas? Sim. E como é que foi o dia que o senhor recebeu a notícia que tinha sido condenado? Péssimo. Sucessivas decisões da justiça foram mudando sua condição. Ficou 2 meses sendo monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica. Para o senhor havia algo por trás? Sempre houve. O que exatamente? Eu não posso provar, então não posso dizer, né, Gabriel? Desmoralizar os agentes? Sim, desmoralizar a própria Operação Lava Jato. Levar descrédito. Para o senhor foi um plano? Não só isso, como outros que houveram, né? Se o senhor não tivesse se tornado a face da Lava Jato, o senhor não teria sido condenado? Eu acredito que não. Você está convencido disso? Sim. O senhor pagou o preço do sucesso da Operação Lava Jato? Sim. Foi reintegrado à PF, ainda monitorado. E como é que alguém que foi acusado de facilitação de contrabando é escalado para prisões muito importantes? E conviver com esses caras cheios da grana. Se eu era corrupto, se eu ganhava propina, vão me jogar lá na boca do leão? Até que nesse ano, decidiu se aposentar definitivamente. Os olhos do agente fazem uma viagem no tempo. Não há como não lembrar da época de execução de missões sensíveis. Eu considero delicadas essa parte de custódia, essa parte de escolta. Eu acho importantíssimo o trabalho dos nossos colegas que fazem análise, que investigam. Isso é essencial, porque se não fosse isso, nós não teríamos quem prender, quem escoltar. Que tipo de postura o senhor tinha diante dessas pessoas tão poderosas? A minha postura com essas pessoas poderosas ou não é sempre a mesma, com bastante tratamento, com bastante dignidade, humanidade, com respeito ao ser humano. Eu não posso tratar, por exemplo, o Marcelo Odebrecht de uma maneira e o senhor José da Silva de outra. O que chamou sua atenção em Marcelo Odebrecht? No início, eu estranhei muito que ele era muito quieto. Ele não participava de nada dentro
da custódia. A pessoa que você perguntava alguma coisa e respondia sim ou não. E isso não era só conosco, perante outros presos também. E nesses quase 3 anos que ele ficou preso, ele mudou bastante. O que chamou mais sua atenção? Me chamou a atenção, por exemplo, quando da prisão de pessoas mais humildes, ele dava o vestuário dele para a pessoa, coberta também. Todo mundo muda, Cabrini. Todo mundo muda, todo mundo entra lá. Eu não sei a vida anterior dessas pessoas, mas a gente começa a ver que eles começam a dar muito valor à família. Eu acredito que não davam tanto valor à família como antes da prisão. Além das célebres prisões, o Japonesa Federal escoltava presos para o Instituto Médico Legal, para o Complexo Médico Penal, para as CPIs, para as audiências. Quem foi o primeiro que o senhor prendeu? Eu participei do Severo, Nestor Severo. Como foi a prisão de Nestor Severo? Eu fui designado para ir ao Rio de Janeiro, aguardar o voo dele que vinha de Londres. E nós eu e a minha equipe chegamos no Rio de manhã, bem cedo. E ficamos também aguardando a confirmação do embarque dele. Porque ele estava marcada a passagem, mas não sabíamos se ele ia embarcar ou não. Após a confirmação do embarque, providenciamos com a equipe do Rio as buscas e apreensões dos diversos imóveis que ele tinha lá. Uma coisa é ser um político ou um empresário muito poderoso, a outra é ser fragilizado diante de uma prisão. Principalmente, Cabrini, no início, quando eles eram presos, todos acreditavam que em 3, 5 dias eles iriam para a rua. Tinham quase certeza disso? Quase certeza, tanto que na prisão do Nestor Severo, logo após a prisão, apareceu o advogado no aeroporto, o advogado Nestor Severo, e na minha frente ele falou: olha, fique tranquilo, Nestor, que amanhã estou indo para Porto Alegre e depois da manhã você estará solto. Havia uma arrogância? Não. Uma certeza de impunidade? Ah, sim. Dá para sentir isso? Dá para sentir. O que dá para sentir exatamente? Dá para sentir que eles estavam lá de passagem. É o que eles acreditavam? É o que eles acreditavam. Então a única coisa que eles aceitavam assim, no momento, seria uma roupa para aqueles dias e nada mais que eles calculassem que fosse ficar mais tempo. Uma curta passagem? Uma curta passagem. Aí você via que a ficha começava a cair depois do 10º dia, 15 dias, aí você começava a ver que a ficha começava a cair, que os semblantes deles modificavam bastante. Então como é que o senhor sentia isso? Eles essa sentiam certeza de impunidade? porque muitos foram presos, por exemplo, com uma prisão temporária que é de 5 dias. Então eles ficavam contando os dias e calculando: na terça-feira a gente sai. O senhor ouvia esse comentário? A gente ouvia até esses comentários. A chegada do agente provocava medo a figuras antes intocáveis. O senhor era o primeiro rosto que esses acusados de corrupção viam. Exato. Que tipo de recepção o senhor tinha? Eu chegava até a escada da nossa aeronave e antes de eu falar alguma coisa ele já me cumprimentava. Boa tarde, boa noite, seu Nilton. E só pedia para que ele não falasse, não conversasse e sentasse na viatura e permanecesse escalado até o transporte à superintendência. O senhor recebeu muitos pedidos inusitados? Não. Alguma oferta de propina? Não. Alguém chegou a oferecer dinheiro para o senhor para não ser preso? Não. E tampouco na custódia ofereceram algum tipo de vantagem para que você favorecesse entrar de comida ou sei lá o que, alguma coisa assim. Nunca. Na carceragem você esteve com todo mundo? Sim. Por exemplo? Eu sempre, Paulo Roberto, Léo Pinheiro, Dirceu, Palocci, Vacari, o André Vargas, Marcelo Debrecht, Léo Pinheiro e todos, né, praticamente. Você sentia quando alguém estava prestes a fazer uma delação premiada? Emocionalmente, psicologicamente? Sim. Como? As pessoas começavam primeiro a se isolar dos demais.
conversar muito com o advogado, se isolar dos demais presos. Era um indício de que vinha uma delação. Ou pelo menos estava sendo considerada. Sim. Porque nesse meio, delação é também traição. No início, eles até consideravam isso, sabe? Mas depois eles também começaram a ver que, com provas também, pesaria muito mais a nossa denúncia, sabe? Existe união entre corruptos? Deve haver, né? Havia momentos de desespero, de choro entre eles? Eu nunca vi uma briga lá dentro, ou discussão entre eles. Isso que eu achei impressionante, sabe? Como é que era? Sempre de cordialidade, respeito um com o outro. É a hora do balanço da vida de alguém que conheceu os extremos da existência. Muitos desafios. Bastante. Mas a vida é um desafio, né? A vida é um desafio. Os momentos de glória compensaram toda essa tristeza? Tudo que você passou? A questão não é compensar, sabe? Eu acho que você tem que aproveitar os momentos felizes. E aqueles momentos não felizes, você tem que aprender com elas, né? Aprender com eles. Tirar proveito desses momentos para que você se fortaleça, né? Que você acabe tornando uma pessoa melhor, sem revolta, sem nada, sem mágoa. Você tem se sentido deprimido? Não. Não. Você encarou tudo isso com naturalidade? Sim. A perda da sua esposa, do seu filho, Sim, é lógico. a prisão, tudo isso foi encarado com naturalidade? Eu tomo um remédio antidepressivo desde o falecimento da minha esposa. É lógico que em datas especiais a gente sempre sente aquela saudade enorme. Pelo que me parece, você é daquelas pessoas que aceitam o que te acontece sem questionamento. Sim. Eu tenho que passar, só eu vou passar. Uma resiliência. Exatamente. Newton Eschi é um homem sereno, sempre descrito pela postura tranquila, desprovida de qualquer arrogância. Você está feliz? Sim, estou feliz. Estou com a minha filha e ela está animada, está estudando. O Japonesa Federal guarda as lembranças dos momentos mais doces, de autêntica aclamação. Com muito carinho. Esse aqui eu ganhei de uma criança, já de 12 anos, para um policial super especial. Como é que você recebe? Nossa Senhora, olha, 12 anos. na hora a gente fica emocionado, sabe? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. Isso aqui é o momento máximo do carinho, né? Milhares de pessoas saíram dessa forma, brincaram dessa forma no carnaval. Afinal, parece contigo ou não? Não, Não. foi mais bonito. Eu gostei dessa aqui, ó. Dessa eu gostei. Essa, Por quê? não sei, eu acho que essa ficou bem legal, sabe? Estilosa. Tá escrito nessa camiseta? Ai, meu Deus, me dei mal. O japonês da Federal me encontrou no carnaval. Ficou essa imagem, né? Quem corromper, quem se deixar corromper, vai ser encontrado por você. Agora pelos colegas. No quarto silencioso do hotel, o agente aceita falar sobre tudo. O Brasil conhece o senhor com esses óculos escuros. Sim. Posso ver seus olhos? Opa, pois não. Primeiro, Cabrini, eu comecei a usar esse óculos escuro. Primeiro também que é muito importante para você, policial, estar com óculos escuro e para que os outros não percebam para onde você está olhando. E também, no momento, na ocasião, eu fiz uma cirurgia de pálpebra porque estava atrapalhando minha visão. É uma imagem que se popularizou dessa forma. Exato. Que tipo de imagem o senhor projeta? Uma imagem de uma luta contra a corrupção. O rigor da lei. O rigor da lei, onde todo mundo acreditava que só pobre iria preso. Porque quando tinha uma prisão importante, tinha que ser o senhor? A própria equipe, entendeu, Cabrini? A própria equipe que nós tínhamos, que nós tínhamos que ir lá para fazer essa condução. Eram quantas pessoas?
variava de 10 a 15 pessoas. E aquele uniforme preto, por exemplo, nós é que adotamos esse padrão. Porque no início, por exemplo, você vai numa audiência ou você vai numa escolta, você vai numa diligência, você não sabia quem era o criminoso e quem era policial. Calça jeans, camiseta amarela, calça jeans desbotada. Nesse caso foi diferente. Com o passar do tempo, começamos a adotar esse padrão. Quem adotou isso? Quem teve a ideia? Eu tive a ideia de fazer essa, com o apoio dos colegas, né? Por quê? Porque nós tínhamos que tirar do bolso para comprar. O senhor tirava do bolso? Nós tirávamos. Como é que era essa imagem? Como é que o senhor descrevia? Olha, Gabriel, muita gente fala, poxa, você só sai sério nas imagens dos jornais, da televisão, mas não é. Você, no momento você não percebe. Por quê? Porque você tem que estar atento, você tem que estar concentrado naquele seu trabalho. Você está olhando para o preso, você está olhando para os lados, você está olhando para os as janelas dos edifícios, você está olhando os colegas, você está vendo quem é que está perto, quem é que não está. O mesmo procedimento, por exemplo, da mão para trás e a cabeça baixa. Isso não é uma maneira de humilhar a pessoa. A mão para trás por quê? A pessoa andando esbarra na arma do colega, o colega vai pensar que é uma tentativa de pegar a arma. Era um momento de muita responsabilidade. Era. Então, e tudo isso era conversado com eles mesmos. Com quem? Com os presos. Porque da mão para trás e da cabeça baixa. Tanto é que no início todo mundo achava que eles estavam algemados. Eles não estavam algemados? Não. Em todas as diligências que eu participei do pessoal da Lava Jato, ninguém foi algemado. Nenhum preso foi algemado? Não, nenhum. Houve o caso agora do Cabral, mas eu já estava aposentado. Já te falaram alguma vez, você sabe com quem você está falando? Não. Dos altos e dos baixos da vida. Com tudo que eu passei, eu aprendi a perdoar. A melhor coisa é você perdoar. Eu vejo que o senhor se emociona. Sim. Dos autógrafos e fotos, a sua condenação. E suspeita de vender informações secretas. Agente Newton, o senhor chegou a ser acusado de ser vazador de informações da Operação Lava Jato. O senhor tem consciência disso? Isso acontecia?